Bom, o caixa diário ele fica localizado em frente de lojas, tá? Então é nosso menu principal aqui, a gente vai clicar em frente de lojas e aqui a gente tem o caixa diário, tá? Ao clicar no caixa diário, a gente vai ter aqui já exibindo quais são os caixas que estão abertos, tá? Se tiver fechado também, se tiver operador saiu apenas, tá? Um exemplo eu posso mostrar para vocês aqui usando um filtro, tá? Vamos colocar do ano todo. Vocês vão ver caixas que teve saída de operador, tá? Caixas que ficaram abertos na data que está marcado aqui e caixas que foram fechados já, ou seja, transferiu a movimentação já para o financeiro, tá bom? Vamos voltar aqui com a data de hoje para a gente entender um pouquinho melhor das funções que a gente tem aqui apresentando no caixa diário, tá? O caixa diário ele registra todas as saídas, tá? Todas as vendas que foram feitas no RP e também das movimentações que foram feitas no PDV, tá? E aqui a gente tem um resumo. Por exemplo, eu tenho um caixa aberto agora de uma nota que eu emiti aqui no RP, tá? Uma NFE, e ele já gerou um caixa automaticamente. Ou seja, quando você abre o RP daquela data atual, por exemplo, hoje, dia 25, não tinha nenhum caixa aberto. Assim que eu faço uma venda no RP ou no PDV, um caixa automaticamente ele é aberto ali, tá? E ele fica com esse status verdinho. Se vocês olharem aqui embaixo, a gente tem aqui as legendas, tá? Caixa aberto, operador saiu e caixa quando está fechado, ok? Então, se a gente clica duas vezes em cima desse caixa que está aberto, a gente já consegue visualizar as movimentações que foram feitas. Por exemplo, a venda que foi feita da NFE foi uma venda de R$45, tá? A quantidade foi um mesmo e foi feito em dinheiro, tá? E aqui a gente tem o valor líquido, aqui embaixo o total em dinheiro, tá? E ele vai descrevendo aqui tudo que a gente precisa ver, tá? Por exemplo, modelo 3, que foi o modelo que eu usei, o número da nota, tá? O código do vendedor, aqui o cliente e o valor e a condição de pagamento, ok? Então, no caixa diário, todo tipo de venda que a gente fizer aqui, ele vai descrevendo e totalizando, tá? O caixa diário também a gente tem a função de abrir manualmente, tá? Se eu quiser abrir um outro caixa aqui, eu clico em abrir, ele abre zerado para a gente continuar fazendo aí as operações e registrando nele. E a gente tem também aqui, ó, lançar suprimentos, lançar despesas, estornar despesas, lançar vale, receber títulos, agrupar caixas e encerrar o caixa. Todas essas funcionalidades eu vou mostrar para vocês a partir de agora, tá? A primeira opção aqui, suprimentos. Se a gente quiser lançar um suprimento, primeiro a gente tem que selecionar o caixa e ele tem que estar com o status aberto, tá? Se a gente tentar lançar um suprimento num caixa que foi fechado, a gente tem essa mensagem, ó, esse caixa está fechado, tá? A gente não vai lançar suprimento num caixa que já não tem movimentação, ok? Que já subiu para o financeiro. Então, a gente vai clicar aqui no caixa que está aberto, vamos clicar aqui em lançar suprimento, aqui a gente coloca um valor, tá? Uma descrição qualquer, tá? Uma anotação que é opcional, eu posso também deixar isso aqui vazio, se eu quiser, tá? Coloquei um valor de 150 aqui de suprimento. Estou adicionando um saldo por conta aqui nesse caixa diário, tá? Então a gente clica em gravar, suprimento lançado com sucesso. Agora a gente vai clicar duas vezes aqui no caixa diário e agora mudou um pouquinho, tá? Lembra que a gente tinha aqui, ó, uma venda feita em dinheiro, tá? A gente viu que tinha aqui a nota, o modelo, tudo direitinho. Mas agora, se a gente olhar aqui, ó, nessa linha, a gente tem suprimento. Então, o valor líquido desse caixa agora é 195, não é mais 45, ok? E aqui embaixo a gente tem um resumo, ó, suprimento. Se a gente tivesse colocado uma descrição, aparece aqui. Lembra que eu retirei a descrição, então ficou vazio, tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui, eu lançar suprimento novamente. Ok? Estou colocando uma descrição qualquer para vocês entenderem como é que funciona. Vamos clicar duas vezes de novo. E aqui, ó, descrição, suprimento. Foi o que eu digitei, no valor de 50. E o nosso líquido passou para ser 245. Tá? Esse é o suprimento. Agora a gente vai ver a questão de lançar despesa, tá? Funciona basicamente da mesma forma. Nós vamos selecionar o caixa que está aberto, que pode receber movimentação, tá? Vamos lançar uma despesa. A gente tem cadastrado as despesas, a gente pode cadastrar isso no sistema também, tá? Fazer um pré-cadastro de todas as despesas que você costuma ter ali,
e você consegue visualizar essas despesas aqui, ok? Então, ó, eu tenho vale para funcionários, licitação, retirada de dinheiro, material de escritório. Vamos supor que eu preciso retirar um dinheiro desse caixa para mim comprar material de escritório, tá? Então seria o quê? Vou lá comprar um papel A4. Exemplo. Vamos supor que isso aqui deu R$12. Tá bom? Então eu vou comprar um papel A4, 3 canetas. E eu vou gravar aqui. Tá? Isso fica registrado que eu retirei um dinheiro do caixa para me comprar esses materiais que eu preciso. Tá? Então é basicamente como funciona num PDV. Só que a gente tem aqui esse caixa que é no RP. Tá? Clicamos 2 vezes aqui e vamos visualizar agora o que a gente fez. Tá aqui nossa venda. Tá aqui nosso suprimento. E agora em sangria, ou seja, um valor que saiu do nosso caixa de R$12 e o nosso líquido passou a ser 233. Tá? Então, cadastra as despesas, faz o lançamento da despesa e vai ser registrado aqui com a descrição certinho. Então, se a gente colocar aqui, ó, detalhes de despesas lançadas no caixa, a gente tem aqui, ó, operação, o código histórico, o código da, ó, o código da despesa, material de escritório, papel A4 foi uma anotação que eu fiz, tá? E aqui, ó, sim, ele foi, esse S aqui é saída, se fosse E seria entrada, tá? No caso a gente fazendo uma sangria saída, e aqui tá o valor que saiu já com negativo, para ficar bem claro que isso é uma saída, não é uma entrada, tá? E aí rola o cálculo ali. Aqui embaixo nosso resumo de suprimento que a gente viu anteriormente, tá? Bom, isso tornando uma despesa, tá? Vamos supor que eu lancei uma despesa com valor errado, ou selecionei a despesa cadastrada errada, não era bem isso, eu quero ter um relatório organizado, tem que estar com a descrição certa. Então o que a gente faz? Lancei minha despesa errada, eu clico aqui no caixa, venho em tornar despesa, automaticamente o sistema ele vai buscar a despesa que eu lancei, tá? Se eu tivesse lançado várias despesas, estariam listadas aqui para mim poder selecionar qual que eu quero estornar. Então, ó, material de escritório, já tem o valor, tá? Valor digitado errado. Essa é a minha justificativa para mim estar estornando, tá? Só para mim ter um controle. Quanto mais você preenche, mais organizado fica os seus relatórios, tá? Então, valor de 12 certinho, gravar. Ok. Vamos ver agora como é que ficou? Clica 2 vezes no nosso caixa. Vamos lá, nosso valor voltou para 245. Então a gente já viu que o sistema fez o cálculo certo. Tá aqui nossa venda, nosso suprimento, tá? Nosso líquido ali. Aqui está nossa venda. Aqui está o resumo se fosse em cartão. Agora a gente tem aqui a nossa despesa S, que é a saída. Então negativou ali R$12, ou seja, saiu do caixa R$12. E quando eu estornei, ele pegou aqui o mesmo código, a mesma descrição, tá? E aqui a justificativa lá, o digitado errado, o valor digitado errado que eu deixei anotado lá. E agora é despesa tipo E, que é tipo entrada. Então é positivo. Ele retornou esses R$12 que eu tirei para o meu caixa para mim poder lançar novamente a despesa de forma correta, o valor correto que eu deveria ter lançado antes, tá? Então isso é estornar despesa. Bom, lançar vale seria basicamente o Autocom ele tem um sistema legal de cadastro de funcionário que é possível você gerar autorização para um vale para esse funcionário, tá? Então você vai lá e define um valor que você vai dar de vale para esse funcionário, cria um número de autorização e você lança isso aqui no caixa diário para ficar tudo registrado certinho, ok? Então, mesmo padrão que a gente utilizou, seleciona aqui o caixa diário que está aberto, vamos lançar vale, eu já tenho anotado o código de autorização desse vale, a gente vai colocar ele aqui. E assim que a gente coloca, a gente clica em buscar, ele automaticamente busca, tá, no banco o valor que a gente liberou para esse funcionário, tá? Então, observação, a gente coloca o que quiser, vai de acordo com a operação, tá? Não vamos se aprofundar nisso aqui não. Mas, por exemplo, esse vale será descontado somente no mês que vem. Seria uma observação opcional, tá? Então eu vou lançar aqui, ó. Despesa com vale funcionário lançada com sucesso. Deseja imprimir o recibo? Sim. Esse recibo ele vai imprimir dessa forma, tá?
E aqui vai ter a assinatura lá, ó. O funcionário seria o Paulo Henrique Amorim. Aqui, ó, esse vale será descontado somente mês que vem, observação, tá? Isso ele vai assinar e vai ficar guardado, ok? Vamos olhar agora o nosso caixa diário para ver como é que ficou? Vamos lá, recapitulando. Nossa venda de 45, tá? Temos aqui uma sangria de 250. O valor líquido agora está negativo. Vamos entender isso aqui, tá? Ó, temos duas saídas, tá? Uma de 250 e a outra de 12, tá? Lembrando que quando a gente lança uma despesa, lança um vale, tudo isso é em dinheiro, tá? Como que você vai retirar uma coisa do caixa, tá? Um valor do caixa, se ele é um valor que é em cartão, tá? Em pós, não tem como. Então, é basicamente o dinheiro que você tira do caixa para fazer determinada coisa, tipo uma despesa, pagar uma eletricista, manutenção de alguma coisa, material de escritório. E o mesmo é para o vale funcionário, tá? Então, se o vale funcionário, o cara precisa disso agora. Ele vai retirar isso em dinheiro, tá bom? O que a gente fez aqui foi lançar uma despesa que é o vale funcionário de 250 e mais uma despesa de 12, tá? Claro que a gente retornou esses 12, só que vocês lembram que a gente tinha a gente estornou aqui, né, o de 12, ó. Estornou. Então esse 12 aqui não está contando. Só que a gente tinha 245 de líquido. E a gente lançou um vale funcionário com valor maior do que a gente tinha em dinheiro lá. Então nosso valor ficou negativo, tá? Então, no caso aqui, na prática, não seria possível a gente fazer, entregar isso, porque a gente não teria esse dinheiro, estaria negativo o nosso caixa. Tá? A gente não trabalha com negativo, né, num cenário real, ok? Então, isso é só para exemplificar para vocês como funciona. É sempre em dinheiro quando a gente lança um vale ou uma despesa, tá bom? Bom, antes da gente entrar na parte do sistema, mostrando o agrupamento de caixa, vamos entender isso na prática, tá? Imagina a gente num supermercado, tá? Tem dois operadores de caixa aqui, o Paulo e o João, tá? E Paulo, ele tá logado, deu entrada de operador no caixa 1 e tá vendendo, tá? E João deu entrada de operador aqui no caixa 3 e ele tá vendendo também. Vamos supor que o João aqui vendeu até agora 150 e Paulo vendeu 50, tá? Isso aqui é a venda de cada um no PDV. Acontece em alguns estabelecimentos que é o seguinte: nem sempre o operador de caixa fica fixo naquele computador, tá? Vamos supor que o Paulo aqui ele precisa ir almoçar, tá? O horário dele de almoço é diferente de outros operadores e num estabelecimento que vende muito, o PDV não pode ficar vazio nem na hora do almoço, tá? Então, você imagina aqui que o Paulo ele sai, tá, para almoçar. E nesse horário, João vai lá e entra no lugar dele. Tá? João vendeu 150 aqui, certo? No caixa 3. O João vai lá, aqui primeiro o Paulo da saída de operador, ele sai fora. Entra o João e começa a vender. O João chega ali e vende 50 ali também. Tá? Certo? Então o João vendeu 50 no caixa 1 também, enquanto o Paulo está almoçando. Deu o horário do Paulo voltar. O Paulo volta, tá? O Paulo volta. Ele volta para esse PDV aqui. Ou seja, o João, ele sai de operador daqui, tá? E volta para cá e dá a entrada aqui. Ok? Então, o João ele vai voltar a operar o caixa 3. Tá bom? Vai voltar a operar o caixa 3 e o Paulo voltou do almoço, vai voltar a operar o caixa 1. E aqui, o João voltou do almoço já vendendo aqui mais 20. Tá? Vê se vocês estão acompanhando. Então, o que acontece? Como é que a gente controla isso no fim do dia? Que a gente tem que fechar o caixa desse cara, esse operador, tá? Como que a gente vai conseguir fechar no final do dia tudo que ele vendeu, sendo que ele saiu, foi para outro caixa, tá? E voltou, outra pessoa entrou no lugar. Será que ele vai misturar ali a venda de cada um? Tá? Então hoje o Autocom ele tem um sistema muito sofisticado que
ele controla tudo isso de forma perfeita, tá? E eu vou mostrar para vocês agora dentro do sistema. Bom, agora vamos entender um pouquinho do agrupamento de caixa direto no sistema, tá? Eu exemplifiquei para vocês aquela ilustração do Paulo e do João, certo? Agora vamos entender isso aqui com alguns valores no caixa diário. Reparem que agora temos vários caixas amarelinhos aqui, quer dizer caixa que o operador saiu, tá? Ele não foi finalizado ainda. Teve saída de operador nesses caixas, tá? Então, chegamos ao fim do dia. Eu preciso fechar aqui o total das vendas do Paulo e do João, para a gente mandar para o financeiro, tá? Então, vamos clicar aqui em agrupar caixa, tá? Se a gente clicar aqui em selecionar operador, a gente tem alguns operadores aqui. Fulano, Ciclano, Master, Paulo e João. Vamos usar o exemplo dos dois aqui, tá? Primeiro, Paulo. Paulo, ele estava, segundo a ilustração que eu mostrei para vocês, ele estava operando o caixa dele, tá? Ele vendeu lá R$50 e ele foi almoçar, tá bom? Deu saída de operador às 17h28. Entrou outro operador, no caso foi o João, entrou no lugar dele ou qualquer outro operador, trabalhou lá, deu saída de novo e quando o Paulo voltou do almoço, ele veio aqui e deu entrada no caixa de novo e vendeu aqui mais 21, tá? 21,60. Tá vendo aqui? Todas as saídas de operadores ficam separadas com data e hora, data de entrada do operador, data de saída de operador, tá? O nome do operador. Então o que a gente vai fazer? Simplesmente seleciona aqui o operador, tá? Vai selecionar aqui do lado um boxinho. Lembrando que se a data for diferente aqui, ó, tá? Se, por exemplo, a gente quer fechar um caixa que foi de ontem e um caixa de hoje, não vai dar. A gente tem que fechar as saídas de operadores do mesmo dia, senão não tem como, tá? Então selecionamos os dois aqui, vamos clicar em agrupar movimento e seguir para o fechamento de caixa. Nós agrupamos os dois ali, ele vem para a tela de fechamento, tá? Que eu vou mostrar para vocês como que a gente fecha isso no RP também. As vendas que eu usei de exemplo foi em dinheiro, tá? Então, em dinheiro ele fica aqui, ó, composição do caixa em dinheiro. Se eu tivesse vendido por TEF, apareceria aqui, tá? Convênio, troca, boleto, promissória, os valores apareceriam aqui certinho e a gente podia fazer uma questão de permuta. Por exemplo, essa tela de fechamento, adiantando para vocês como é que funciona, vamos supor que deu algum probleminha ali, que a condição de pagamento que eu passei não passou lá, não funcionou, e eu quero deixar registrado aqui no caixa, por exemplo, um exemplo qualquer, que esse valor X ali que está em dinheiro, na verdade não é em dinheiro, na verdade ele passou em crédito, em pós, e eu joguei para dinheiro para conseguir finalizar ali. Um exemplo bobo, tá? Às vezes não faz sentido, mas é só para a gente tentar entender como a ferramenta funciona. A gente vai clicar aqui em permutar, vamos digitar aqui, por exemplo, 20. 20 a gente passou, na verdade, foi em pós. Então a gente vai lançar, e aqui, ó, ele tirou do dinheiro 51, de total de 71,66, sobrou 51,66, jogou os 20 para cá, tá? Isso na conta de movimentação ele vai aparecer descrito certinho qual a condição de movimento foi. E aqui a gente pode fazer o fechamento, tá? Encerrar e transferir o saldo. A gente clica em encerrar, confirma aqui, a mensagem de confirmação é essa, fechamento do caixa realizado, tá? E a gente tem o caixa aí que seria do João, né, do Paulo, aqui, ó, totalizado, tá? Então, quer dizer, o Paulo, ele primeiro vendeu 50, ele teve que sair, foi para outro PDV, ou foi almoçar, ou qualquer outro motivo, ele trocou de PDV com outra pessoa, logou lá, e depois ele volta, todas as vendas dele, independente de qual PDV ele está, independente da hora, tá? Vai ser todas agrupadas aqui com essa função, tá? Então, vai fazer o fechamento de algum operador de caixa, você consegue ver todas as saídas de operadores daquele mesmo dia e está agrupando. Vamos ver agora aqui, ó. Agrupar caixas. A gente clica agora aqui em João, tá? A mesma coisa, tá vendo? João, ele estava lá, um exemplo que a gente deu ilustrado. João estava vendendo no caixa 3 lá 150. João saiu, depois voltou, vendeu mais 50 no caixa dele. Então, deu aqui 200, tá? A gente seleciona os dois, agrupar, vem para essa telinha,
tá? Vamos deixar tudo em dinheiro mesmo? Então aqui ele totalizou 200. Clique em encerrar e transferir saldo. Fechamento de caixa realizado, tá? Tá aqui o nosso valor de 200, a gente fechou o caixa de hoje do João. Então é uma função bem bacana, tá? Que traz assim uma facilidade muito grande para quem trabalha nesse formato, tá? O operador não é fixo num PDV só ali, num computador só, ele está sempre mudando de lugar, tá bom? Então, basicamente isso é agrupar caixas. Bom, e o que é um encerramento de caixa? Basicamente é o que a gente viu ali na questão de agrupar, tá? Ele pula automaticamente para a tela de encerramento. É simplesmente a gente fechar o valor total daquele caixa, tá? E transferir para o financeiro. E esse caixa não pode mais fazer nenhum tipo de movimentação porque ele está fechado, tá? Tanto que eu mostrei anteriormente, se a gente tenta lançar num caixa com esse status roxinho, que é o fechado, ele não permite, porque esse caixa já está fechado, você não pode fazer movimentação nenhuma nele mais, tá? Vamos pegar o exemplo do Master aqui. Se eu clicar aqui e clicar em encerrar, vai para aquela tela que a gente aprendeu agora há pouco, tá? E a gente consegue fazer o encerramento desse caixa. E ele fica roxinho, tá? É basicamente isso.